Agora nós vamos ter a apresentação do especialista e profissional em consultoria em geotecnologias, autor do site ClickGeo, onde os senhores poderão encontrar bastante conteúdo gratuito sobre o assunto, também alguns cursos online muito bons, eu estou fazendo alguns e recomendo, com o tema desenvolvido aqui, geotecnologias e software livre, o que eles podem fazer por você. Então, eu sou Pessoal, muito bom dia a todos e a todas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite da Caixa Econômica Federal, da pessoa do Bruno, do Amauri. Vou deixar aqui com vocês hoje compartilhando um pouco sobre geotecnologias e software livre, que é um tema que eu pessoalmente gosto bastante de falar. Todo dia, praticamente, estou falando algo sobre isso. E nessa nossa conversa, vamos falar assim, nós vamos seguir esse roteiro. Vamos apresentar um pouco melhor para vocês. Depois, vamos entender bem o que é geoprocessamento, o que são as geotecnologias, porque, com certeza, nenhum de vocês, quando era criança, pensava assim: olha, quando eu crescer, quero trabalhar com geoprocessamento. Tenho certeza que ninguém fazia isso quando era criança. Eu não fazia, inclusive. Então, nós vamos entender bem o que é isso. Depois, vamos entender o que são e o potencial de utilização dos softwares livres. Nós vamos ver que é uma virada de chave para muitas instituições quando se adota esse tipo de tecnologia. E depois nós vamos ver como vencer algumas objeções que às vezes surgem na mente do gestor ou do profissional que vai atuar com software quanto a utilizar um software livre em vez de, por exemplo, uma solução comercial, uma solução proprietária. Nós vamos ver que não há motivo para ter medo com respeito a essa mudança. E depois vamos falar aqui um pouco de aplicações e no final abrir espaço para perguntas, podermos conversar um pouco sobre isso daí. Meu nome é Anderson Medeiros, né? Eu sou natural lá de João Pessoa, na Paraíba, saí ontem à tarde lá na minha cidade. E eu trabalho com geotecnologias desde 2005. De lá para cá, eu sou graduado em geoprocessamento, a minha formação mesmo é geoprocessamento, pelo Instituto Federal da Paraíba. Recentemente, temos a premiação, tive o prazer e a honra de receber o prêmio de profissional do ano no setor de geotecnologias, que foi, inclusive, uma votação da comunidade, né, dessa área no Brasil, que votaram relacionado com esse prêmio. O meu site, o andersonmedeiros.com, que leva a marca ClickGeo, que é a marca da nossa empresa, ele foi criado em 2008, então já são 11 anos, desde agora, dia 30 de janeiro, que ele está no ar. Por dia, em dias úteis, nós temos cerca de 5 mil acessos nesses conteúdos. Lá nós publicamos toda semana diversos artigos, tutoriais, divulgamos material gratuito sobre geotecnologias. Então, boa parte já comentou que conhece o site, né? Ele está disponível já faz aí 11 anos, como eu mencionei. O endereço dele, andersonmedeiros.com. Mas, antes de começarmos a apresentar o conteúdo, eu quero convidar vocês a fugirem de dois vilões que existem quando nós queremos assistir uma apresentação e aprender um conteúdo. Sabe que dois vilões são esses? O primeiro é assim: ah, isso eu já sabia. E o segundo, isso é óbvio. Por que eu quero que vocês desnudem esses dois pensamentos? É porque quando a gente vai escutar uma aula ou uma apresentação e pensa assim: ah, isso eu já sei, ou isso é muito óbvio, na minha mente isso já cria um bloqueio mental e eu não presto mais atenção em nada do que a pessoa está falando. E às vezes o que a pessoa está falando não é nem tão óbvio assim e nem eu sabia. Então é importante que vocês fiquem atentos para não cair nessa cilada. Porque eu tenho certeza que algo que vai ser falado aqui vai poder agregar para vocês, para as decisões que vão tomar daqui para frente sobre as geotecnologias e o software livre para a discussão de vocês. Tá bom? Então, combinado? Ninguém vai pensar: isso é óbvio e já sabia disso. Muito bem, mas então, o que é geoprocessamento? Como eu falei, ninguém de pequeno fica dizendo, né? Quero trabalhar com geoprocessamento quando eu for adulto. Né? Ninguém faz isso. Eu queria só para você levantar a mão, você para ter uma noção. Quem aqui, sem medo de errar, diria que sabe o que é geoprocessamento? Levanta a mão, por favor. Sem medo de errar, não vou perguntar para você não, tá? Só para eu ter uma noção. Então, 4 pessoas, meia dúzia de quase uns 80, mais ou menos aqui na sala. Então, não é pecado não saber o que é geoprocessamento, tá? Fiquem tranquilos. A gente vai explicar então para vocês o que é geoprocessamento. Eu gosto de explicar o que é geoprocessamento dizendo para que ele serve. Porque quando a gente entende para que algo serve para a gente valoriza mais. A gente vai querer se aprofundar naquilo. Então, para entender o que é geoprocessamento e para que serve, essa frase do Dr. Gilberto Câmara e do Davis
que trabalharam por muito tempo no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, o INPE, resume bem. Ele diz o seguinte: se onde é importante para o seu negócio, então o geoprocessamento é a sua ferramenta de trabalho. Ou seja, se onde algo está localizado tem alguma relevância para você, se onde algo está posicionado tem alguma importância para o seu projeto, aí, meu amigo, geoprocessamento tem que estar lá à frente da sua atividade. Vocês conseguem perceber, de alguma maneira, pelo menos uma, onde algo está localizado é importante para você, para o seu trabalho? Onde está localizado aquele empreendimento para pedir financiamento? Onde está localizado aquele loteamento que vai ser para financiamento? Aquele estabelecimento comercial? Onde é que está aquela propriedade que vai solicitar crédito rural? A localização desses objetos que eu mencionei aqui, né, desses elementos, é importante para vocês? Todo mundo concorda? Então, o geoprocessamento vai ser fundamental. Então, é algo que realmente vai fazer a diferença. Porque quando nós entendemos a importância de entender um fenômeno, a distribuição espacial dele, essa localização, nós temos uma visão superior do assunto. É como se você observasse o assunto do alto. Você tem uma compreensão do fenômeno que num simples gráfico de barras, ou de pixels, que seja, você não consegue inferir, você não consegue discernir o que aquele dado ali está querendo dizer de forma concreta. Certo? Então, se onde é importante para você, o geoprocessamento vai fazer todo sentido para a sua atividade. Fez sentido para vocês isso? Então, vamos lá. Aí, essa imagem aqui, ela é para diferenciar um pouco o conceito de geoprocessamento de geotecnologias. Diferenciar as duas coisas. Eu quero deixar claro que aqui eu estou apresentando uma definição que é apoiada por vários autores, mas também tem autores que fazem outra definição. Eu estou colocando aqui algo que eu, na minha convicção, né, na minha concepção, seria uma definição mais prática para o que nós vamos trabalhar aqui. Então, se define geoprocessamento não como uma única coisa, mas sim como um conjunto de técnicas ou tecnologias que tem a ver com o tratamento da informação espacial. Ou seja, geoprocessamento não é só você estar trabalhando com software, mas envolve como você vai estar trabalhando com a informação posicional, a informação da localização de algo, em suas várias etapas. Quer essa etapa seja de coleta do dado, que aí você vai poder utilizar cartografia convencional, sensoriamento remoto, que tem a ver com uso de imagens de satélite, imagens orbitais, a fotogrametria e a aerofotogrametria, que hoje em dia está muito popular o uso de drones, para conseguir imagens de alta resolução, posicionamento por satélite, o GPS, o GNSS, que é o termo mais correto na atualidade, e também a utilização de dados alfanuméricos. Aqui alguns exemplos de etapas de coleta. Podemos citar aqui topografia e outros mais. Também vai ter a ver com a maneira em que esses dados são armazenados. Quando trabalhamos com geoprocessamento, o nosso banco de dados, ele não é um banco de dados convencional, que armazena dados alfanuméricos, né, de textos e números. Ele vai além. Ele vai ter a sua componente espacial. Em vez de você dizer que a propriedade do seu João da Silva está localizada no logrador XY, endereço tal. Aqui você vai ter isso de forma espacializada, inclusive podendo armazenar o polígono daquela propriedade do seu João da Silva dentro do seu banco e ter de forma automatizada cálculo de área, de perímetro, você saber quanto existe de área de preservação permanente, por exemplo, dentro daquela propriedade, isso tudo dentro de um banco de dados geográficos. Além disso, vai incluir outras etapas ou tecnologias, né, que são modelagem de dados, geoestatística, análise espacial e assim por diante. Agora, quando se fala no chamado uso integrado, que são as tecnologias das mais populares em geoprocessamento, você vai ter o SIG, que é a sigla para Sistemas de Informações Geográficas, e os WebGIS, que são os sistemas de informações para a internet. Isso aqui, vamos dizer assim, que é o que você vai enxergar mais. É o produto final, por assim dizer. Você vai ter, além de mapas impressos ou mapas digitais, você vai ter a possibilidade de ter a utilização aqui de um sistema de informações que vai poder dar respostas rápidas, gerar relatórios e assim por diante, bem como você publicar para o público, para o público final, informações georreferenciadas
que ajudam ele a perceber como tomar uma decisão mais acertada, ou pelo menos saber o que a Caixa Econômica estiver disponibilizando relacionado com aqueles dados. Então, o conjunto dessas tecnologias aqui, nós chamamos de geoprocessamento. E cada uma delas são geotecnologias. Então, o conceito que estamos apresentando aqui é que o geoprocessamento, ele é o conjunto dessas geotecnologias. Então, é importante compreendermos isso porque determinado setor da Caixa Econômica talvez vai utilizar mais uma geotecnologia. Já outra área da Caixa vai usar uma outra geotecnologia. Mas todas elas podem trabalhar juntas para atingir o objetivo de apresentar informação espacial de uma forma mais compreensível e que conduza para uma tomada de decisão mais acertada. Pessoal, até aqui tudo claro? Está fazendo sentido para vocês? Então vamos lá. Falando um pouco aqui do sistema de informação geográfica, né, que é essa tecnologia das mais conhecidas, inclusive, há um tempo atrás, até o próprio Google, ele confundia, achando que geoprocessamento e SIG era a mesma coisa. Tanto quando você pedia lá no Google Translator, para ele dizer como era em inglês geoprocessamento, ele dizia GIS, seria SIG em inglês. É como se fosse a mesma coisa. Eles já corrigiram isso, mas no passado era assim que acontecia. Agora, o que eu quero destacar aqui para vocês são dois aspectos. O primeiro é que quando a gente fala em SIG, a gente não está falando apenas do software. Como o SIG é sistema, ou sistemas de informação geográfica, todo sistema ele tem mais de um componente. No caso do SIG, ele tem pelo menos esses 5 componentes aqui. Mas eu quero destacar para vocês duas coisas. A primeira delas, que para mim é um dos fatores mais importantes, é que o profissional que vai estar trabalhando com geotecnologias, ele tem que ser um profissional que se capacitou naquilo dali. Não que a formação dele tem que ser em geoprocessamento, não é isso. Mas não adianta você instalar nas máquinas aqui da Caixa Econômica o software para utilizar um geoprocessamento, até dar os dados geográficos para se trabalhar, se o profissional não sabe como fazer aquilo com senso crítico. Eu sempre falo na tecla da importância do profissional não ser aquele chamado apertador de botão. Isso é um termo que a gente usa muito na nossa área. Seria aquele profissional que ele aprendeu de forma mecânica, que apertando aqui acontece isso, vindo nesse ícone acontece aquilo, mas ele não tem o senso crítico depois para analisar no mapa, que ele gerou na análise, se ela está compatível com a realidade. Se ela realmente está descrevendo uma situação correta. Ou se apenas está ali um mapa coloridozinho, bonitinho, mas que não representa algo realmente útil para o trabalho deles. Entenderam, pessoal? Então, a importância de compreender. Por isso, eu já adianto para vocês o seguinte: quem vai trabalhar com isso não tem que ser especialista em mexer em programa, mas tem que entender conceitos de cartografia, de sistema de projeção, sistema de coordenadas, o que são dados geográficos. É importante que exista esse conceito gravado na mente, dominar os conceitos, porque senão o resultado final vai ter má qualidade. E também, um outro aspecto que eu quero destacar aqui é a importância dos dados serem de qualidade. Por quê? Em geoprocessamento usa muito aquela questão de que se entra lixo, sai lixo. Se os dados, por exemplo, foram coletados em campo usando o sistema GPS ou GNSS, esses dados foram coletados de forma incorreta, não foi de forma apropriada, ele não vai milagrosamente, quando você vai passar pelo software, se transformar num dado bom. Isso tem muito a ver com o recurso humano que está trabalhando compreender os conceitos. Por exemplo, só para citar aqui alguns termos técnicos, que quem trabalha em campo coletando dados de GPS tem que saber. Se a pessoa trabalha em campo e não sabe o que é um dado, não sabe qual é a diferença entre WGS84 e SIG 2000, não sabe qual a diferença entre uma coordenada UTM e uma coordenada geodésica, não compreende o que é o efeito de multicaminhamento, não manda essa pessoa para campo para coletar dados com GPS. Porque ela vai estar lá, apertando o botão, achando que está fazendo o serviço correto, quando na verdade, depois isso vai gerar retrabalho para vocês e produtos de má qualidade. Então, é fundamental que o profissional que está indo em campo, ou depois vai tratar esses dados, saiba o que está fazendo. Isso vale para toda a tecnologia que o ser humano desenvolveu, né? Não adianta ter uma super tecnologia, extremamente prática, se quem vai operar ela não domina o conceito por trás daquilo. Então é fundamental deixar esses pontos aqui para vocês. Ficou claro o que é geoprocessamento e para que ele serve, foi?
Mas aí vamos falar agora um pouco, então, sobre o que são software livres. E eu pergunto mais uma vez para vocês. Quem aqui, sem medo de errar, sem medo de levar pedrada, sabe o que é o software livre? Levanta a mão, por favor. Sem medo de errar, tá? Não vou dar o microfone para você responder, não. Tá, então tem umas 10 pessoas. Aí eu pergunto, desses que levantaram a mão, quem é que diria que software livre é aquele que é gratuito? Ele ainda levantou a mão, né? Que é o seguinte, software livre não necessariamente é a mesma coisa que software gratuito. Não necessariamente é a mesma coisa. Quando a gente diz que um software é livre, embora a grande maioria deles sejam gratuitos, aqui nós vamos dar ênfase aos que são gratuitos, mas um software para ser livre, livre vem de liberdade. Né? Então ele tem que conceder para o usuário, para a empresa, a instituição que está utilizando, 4 liberdades, que é de executar como o software trabalha, modificar, estudar como ele funciona e distribuir. Eu quero destacar para vocês essa questão aqui de modificar. Sei que aqui na plateia tem algumas pessoas que são desenvolvedores de software. Né? Então o que acontece? O software livre, em especial no caso que eu vou falar aqui que tem a licença de uso geral, eles podem ser customizados para aplicações específicas. Então você tem acesso ao código-fonte dele para estudar como ele funciona, o código-fonte dele, e modificá-lo para aplicações específicas. Se você olhar lá, no caso quem é desenvolvedor, no código-fonte, e ver que existe um potencial de customizar uma ferramenta, uma aplicação para o que a Caixa Econômica usa, você pode fazer isso. Às vezes uma ferramenta que tem lá já serve para a Caixa. E você pode otimizar ela para isso que você está querendo utilizar. Embora a grande maioria das ferramentas que tem lá vão ser de uso para vocês, sem dúvida. Então, e outra vantagem é que você pode distribuir isso livremente entre os vários departamentos da Caixa Econômica. Porque, dependendo do software proprietário que você fosse utilizar para o mesmo fim, você pagaria, às vezes, 50 mil por instalação em uma máquina, 160 mil, existem casos que é assim, onde o software livre, o trabalho que você tem é fazer o download e pedir o pessoal do TI e acender o administrador, para poder fazer a instalação. Então, vale a pena vocês pensarem nisso também. Aí eu queria falar aqui para vocês um pouco sobre algumas opções que existem de softwares. Existem softwares comerciais, como por exemplo o ArcGIS, o MapInfo, o SuperGIS, que é da empresa Supergel, mas vamos falar um pouco aqui de softwares livres. Esses aqui de baixo, todos eles são softwares livres e também gratuitos. Não sei se vocês conhecem, mas o Spring e o TerraView são brasileiros, certo? Eles são desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mas curiosamente não são os mais usados no Brasil, para esse fim. Aqui no Brasil, os mais usados são o QGIS e o GVSIG, que são estrangeiros. No caso, eu pessoalmente, eu diria, na minha opinião pessoal, é que hoje, sem medo de errar, inclusive eu diria isso, que o QGIS é o melhor software livre para se trabalhar com geoprocessamento hoje. Por quê? Por vários motivos. Isso eu estou falando assim, além de ser gratuito, como todos aqui de baixo são. Mas primeiro, ele é um software amigável. É muito fácil a gente perceber, assim, já vi vários casos de alunos nossos que têm o primeiro contato com o programa, em questão de poucos minutos ou horas, já estão trabalhando com ele. Ele é muito amigável. Digamos, se a pessoa tiver algum problema com idioma estrangeiro, a interface é toda em português praticamente, toda em português. Ele é muito customizável para atividades institucionais e tem um grande leque de atividades e recursos para trabalhar com geoprocessamento. O GVSIG também é excelente, né? Mas hoje no Brasil, inclusive, o mais usado é realmente o QGIS. Mas aí, vamos falar um pouco ainda sobre software livre para geoprocessamento, porque eu sei assim, quando se trabalha com banco, uma das maiores preocupações é segurança. É a questão de estabilidade de sistemas que vai ser utilizado. E isso pode criar algumas objeções, com respeito a se dá certo ou não se implementar uma cultura de uso de software livre. E é sobre isso que nós vamos falar agora aqui. Já aconteceu de vocês verem alguma situação na vida de vocês que alguém mente sobre você, ou por ignorância, não conhecer você direito, ou então porque ele queria que as pessoas se afastassem de você? Já aconteceu isso? Vamos fazer com analogia, dizer que a maioria disso que acontece com o software livre. Existem algumas ideias pré-concebidas sobre esse tipo de programa
vamos chamar aqui de mentiras, né? Que às vezes o pessoal reproduz, ou por não saber a verdade, ou então porque tem algum interesse a pessoa no software livre. E a gente vai desmistificar isso daí. A primeira ideia que se tem é a seguinte, que o software livre, eles não são confiáveis para o ambiente de produção. Algumas pessoas usam aquela frase que todo mundo já ouviu falar, que diz assim, se é de graça, é porque não presta. Já ouviram isso? E algumas pessoas pensam assim, ó, software livre, ele só serve para, lá na academia, na universidade, o pessoal mexer com o programa, ter uma noção de como é que funciona essa coisa de geoprocessamento, mas quando vai para o mundo real, quando vai para o mundo de trabalho mesmo, vai ter que usar uma ferramenta proprietária, uma ferramenta comercial. Só que, nós vamos citar daqui a pouco alguns exemplos, que deixam claro para nós o seguinte, que os software livres, eles são confiáveis, inclusive para ambientes de produção. Vocês viram agora há pouco, citei várias instituições que fizeram os treinamentos conosco e que têm utilizado totalmente, principalmente o QGIS, mas outras ferramentas livres também. Então isso aqui é uma informação verídica. O software livre, embora seja gratuito, ele é muito bom, é estável, completo e assim por diante. Uma segunda ideia que o pessoal tem é assim, que o software livre é mais difícil de usar. Aí, para facilitar a vida, vamos pagar aí algumas dezenas de milhares de reais para poder usar um programa mais fácil de usar. Na verdade, pessoal, é uma questão muito de costume. Por exemplo, de hábito, né? Cultural, na verdade. Por exemplo, quem aqui usa o sistema operacional Linux? Só para ter uma ideia. 5 pessoas. Agora, se perguntar quem usa o Windows, todo mundo usa, né? Agora, por quê? Porque nosso primeiro contato com a informática não é com o Linux, é com o Windows. É com o Windows. Então, assim, qualquer coisa que foge desse padrão já nos causa um certo pé atrás, né? Um pé atrás de poder mudar. Da mesma maneira, o pessoal tem a ideia de que, assim, o software que é mais usado no mercado é esse aí que é fácil de usar. Na verdade, não é assim. Nós temos dezenas de pessoas, né? Na verdade, temos milhares de alunos já, inclusive alguns estão aqui, né? O Márcio fez treinamento conosco, e ele viu, ele percebe que o software ele é fácil de utilizar, em especial quando você domina os conceitos. Não é a mudança de uma posição de um ícone que faz a diferença se o software é fácil ou não de usar, mas sim quando você consegue implementar os conceitos para utilizar o programa de forma correta. Uma outra dúvida, até porque a Caixa ela tem muitos recursos financeiros envolvidos em suas atividades, é que se pode ou não ganhar dinheiro utilizando um software livre, se pode movimentar dinheiro, então é que o software ele é gratuito. Na verdade, você pode sim usar o software livre para ganhar dinheiro. O que não pode é a Caixa Econômica ou qualquer outra instituição querer agora vender como solução o QGIS, outro software livre. Ele não pode dizer assim, olha, nós estamos fazendo um orçamento para esse projeto e a licença do QGIS vai custar aí 25 mil reais. Isso você não pode fazer, a licença dele não permite. Mas você pode usar sim o QGIS para qualquer atividade que você vai receber uma remuneração. No caso, a instituição vai gerar lá os seus dividendos sem problema algum. Certo? Não há problema ou restrição com respeito a isso. E essa questão de que eles são incompletos e imaturos, cai de novo naquela situação de achar que só porque o software é livre, é gratuito, ele não tem qualidade. Mas, como eu vou citar aqui mais para frente, o leque de ferramentas e de aplicações desse tipo de programa é extremo, né? É enorme. Até aqui alguma pergunta, pessoal? Eu vou responder no final, mas só para saber, que às vezes eu olho assim, tem algumas interrogações sobre as cabeças de vocês, sabe? Aí eu quero, depois a gente poder responder isso. Aqui eu quero mostrar para vocês, vou comentar brevemente, 3 softwares que são dos mais usados dentro do software livre para a parte de publicação de mapas de internet, para armazenamento de banco de dados geográficos e para a parte desktop, de sistema de informações geográficas. Falando primeiramente aqui do MapServer. Sabe quem é que participa no desenvolvimento do MapServer? Uma instituição assim que tem pouca credibilidade no mundo, que realmente não tem o que fazer, né, para dizer o contrário, a NASA. A NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, é um dos desenvolvedores do MapServer. Aí eu pergunto para você, a NASA tem tempo para ficar brincando de fazer software, que não presta, não funciona? A NASA tem tempo para ficar disponibilizando os poderosos recursos humanos deles, né, as pessoas, os colaboradores, para ficar brincando de fazer software, se não for algo realmente robusto e completo? Então, se a NASA está investindo no desenvolvimento do MapServer, é porque ela sabe que é confiável, que é uma coisa realmente validada, e vale a pena você implementar em uma instituição independente disso.
Sem contar que existem bancos, né, inclusive estrangeiros, que têm utilizado o MapServer já e outros derivados dele para disponibilizar os seus dados. Já com respeito ao PostgreSQL, às vezes nós escutamos assim, olha, não vai dar para a gente usar banco de dados geográficos de software livre na nossa instituição, porque nós trabalhamos com dados sigilosos, dados dos clientes, e também um volume enorme de dados não vai dar conta no software livre. Eu queria mostrar para vocês essa tabela aqui. Ela mostra as limitações, entre aspas, do PostgreSQL, desse software livre. Se você olhar aqui, ó, qual é o tamanho máximo de um banco de dados dele? Ilimitado. Então não tem essa história de dizer assim, ah, mas a base de dados da Caixa Econômica é muito grande e não vai dar. Ele aguenta sim essa tonelada de informação que você querer colocar nele. Tamanho máximo de uma tabela dele, é de 32 terabytes. Muitos servidores por aí nem isso suportam, né? Mas a capacidade dele é de 32 terabytes. Tamanho máximo de uma linha de uma tabela, 1.6 terabytes. Tamanho máximo de um campo ou coluna, 1 gigabyte. E por aí vai. Então, será que isso aqui não vai dar conta das aplicações de vocês? Então, eu já conheço várias instituições, nós já atuamos nelas, por exemplo, o Instituto Nacional do Semiárido, que tem uma base de dados enorme também. Eles têm trabalhado com o PostgreSQL, inclusive para a solução deles de BI. Né? Então vale a pena vocês depois analisarem a possibilidade de usar o PostgreSQL. E falando do QGIS, essa imagem aqui é uma parte da tela do QGIS. Nessa parte aqui, só nessa parte, ele tem mais de 620 algoritmos para trabalhar com dados geográficos. Então, para que isso serve, essa parte aqui? Por exemplo, você usou um drone para gerar imagens de determinado local. O QGIS tem ferramentas para tratar essa imagem, gerar um modelo em 3D, poder calcular a área, por exemplo, de quanto é vegetação, quanto é área urbanizada, quanto é área degradada. Ele tem ferramentas para isso. Aqui tem informações para você integrar com o banco de dados do PostgreSQL, do PostGIS. Ele tem informações aqui para você utilizar imagens de satélite para poder extrair dela informações sobre corpos hídricos de determinada propriedade, gerar delimitação de bacias hidrográficas daquela região, informações de topografia, entre outros recursos. O QGIS, ele tem tantos recursos que alguns são tão específicos. Só para citar um exemplo, ele tem uma ferramenta que serve para estudar o ciclo de reprodução do besouro da Indonésia. Ou seja, é uma ferramenta muito específica. E outras são mais gerais. Essas mais gerais, sem dúvida, vão atender também às demandas aí de vocês, aqui da Caixa Econômica. Então, como eu falei, isso aqui é apenas uma parte da interface do QGIS, com mais, se você for somando as ferramentas que ele coloca aqui a numeração, são mais de 620 algoritmos. Bom, mas o que eles podem fazer por você? Aí nessa parte aqui, nós vamos abrir espaço para vocês poderem fazer alguma pergunta, porque de acordo com a pergunta, eu vou afunilando, explicando melhor para vocês como é que funcionaria uma aplicação, certo? Aí fiquem à vontade, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, que a gente vai comentando melhor.